nesta noite, nós retornamos ao livro dos Juízes, no seu capítulo de número 3. Livro dos Juízes, capítulo de número 3. Nós já vimos no domingo passado o primeiro juiz, Otiniel, ou Otoniel, como diz algumas versões. Hoje nós veremos dois outros juízes, Eude e Sangar. Sendo que o segundo, Sangar, há uma breve nota sobre o julgamento que ele trouxe a Israel no final do texto que nós leremos, que vai do versículo 12 ao versículo 31. Então nós continuamos com a história dos juízes levantados por Deus para julgar a Israel. Veja só o que diz então, meus irmãos, o versículo de número 12. Logo após Israel ter sido julgado, defendido, libertado por Otiniel, e logo após este também falecer. Veja, versículo 12, do capítulo 3 de Juízes. Tornaram então, depois de Otiniel falecer, o primeiro juiz, tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porque fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu debaixo das suas vestes, do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal, e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postíbulo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei, e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre, na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta das montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. Ele disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os Moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os Moabitas, e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos Moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou, nem sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia.
sobre o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, ó Deus, que a tua palavra nos fale nesta noite, ó Pai, que ela seja exposta com fidelidade e clareza, ó Senhor, e que ela encontre os seus princípios, os ensinos poderosos, a tua palavra encontre guarida em nosso coração, nos advertindo, nos ensinando, nos fazendo mais confiantes, mais esperançosos em Jesus Cristo, e também, Deus, mais aborrecedores do pecado, mais confiantes na sua soberania, que dirige todas as coisas, até mesmo as mãos dos ímpios. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, como nós falamos, é levantado o segundo juiz, libertador de Israel, Eude. E como vocês perceberam na leitura do capítulo 3, do início do versículo 12 até o versículo de número 31, aquele padrão volta a se repetir. Lembram-se do padrão? Israel se esquece de Deus, Deus levanta um exército inimigo opressor para castigar seu povo, o seu povo arrependido clama ao Senhor, Deus levanta o juiz morre, Israel volta a reincidir no pecado, Deus então lhe castiga através de uma nação estrangeira, Israel se arrepende e clama, Deus levanta um juiz. É o que está acontecendo aqui novamente, é o padrão estabelecido por todo o livro, como nós falamos anteriormente, dos juízes. Veja então, irmãos, veja o que diz o versículo 12: tornaram então, veja como Israel é rebelde, irmãos, como Israel é rebelde. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder não a Israel, mas deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Moabe, meus irmãos, ficava a sudeste do Mar Morto, Amon ficava a nordeste do Mar Morto, Moabe ao sudeste, e os amalequitas ao sul extremo do Mar Morto. São essas as nações, como nós lemos no texto, como nós lemos, que vão se unir sob o comando de Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. É o que está acontecendo aqui. Então, nordeste, sudeste e sul extremo do Mar Morto, da Transjordânia, vão se unir e passar os limites do Jordão para atacar em Canaã os israelitas e tomar a cidade das palmeiras. É isso que está acontecendo aqui. Por que vai acontecer isso? Porque Israel tornou a fazer o que era mal perante o Senhor. É por isso, irmãos, que Israel foi destruído, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, porque eles tornaram a fazer o que era mal, eles reincindiam em pecados, eles nunca abandonavam o pecado. O destino de Israel, para assim dizer, já estava por isso traçado. O que será de alguém que sempre volta aos mesmos pecados, que nunca os abandona, que nunca verdadeiramente se arrepende? O destino será a destruição, a ira de Deus, como foi para com Israel, porque esta era uma constante em Israel, tornavam a fazer o que era mal. E o Senhor então, soberano, até mesmo sobre os ímpios, levanta a Eglon. Aí diz o texto, que Deus fortaleceu, diz o versículo 1, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, para ser contra Israel, para ser a vara de Deus contra Israel. Meus irmãos, os ímpios estão nas mãos do Senhor. O Senhor é soberano para castigar o seu povo, mesmo através dos ímpios. O profeta Isaías, meus irmãos, Deus, por meio do profeta Isaías, chama a Assíria, que iria julgar o reino do norte, de o cetro da ira de Deus. Os ímpios servem aos propósitos de Deus, ainda que eles não saibam. E Deus pode usá-los à sua bel vontade, ao seu bel prazer, para cumprir com seus desígnios. Quem engrandeceu o rei de Moabe e Eglon para ir contra Israel era o Senhor. Foi o Senhor que permitiu que ele ficasse grande, ainda que ele não conhecesse a Deus, para servir de vara de correção para o seu povo.
Isso é muito claro aqui. E essa doutrina, meus irmãos, como nós veremos no final, ela é consoladora, porque ela nos mostra que Deus tem domínio até mesmo daqueles que nos fazem mal, até mesmo aqueles que se levantam contra nós, com o intuito de nos prejudicar, que não conhecem a Deus, não adoram, estão fazendo os propósitos do Santo Deus. E ali não é diferente com o rei de Moabe, Eglon. Veja, versículo de número 13, o que fez Eglon, o rei de Moabe? Olha aí, versículo 13: e ajuntou consigo os filhos de Amon. Moabe e Amon, os moabitas e os amonitas eram irmãos. Vocês se lembram que Amon e Moabe eram os filhos das filhas de Ló? Lembram lá de Ló, em Gênesis, que habitou em Sodoma e Gomorra? E Deus destruiu as cidades por meio de sua ira, mas poupou parte da família de Ló. Saíram ilesos ele e suas duas filhas. A mulher morreu porque olhara para trás e se tornou uma estátua, como a estátua de sal. E então as duas filhas de Ló, de maneira terrível, praticaram incesto com o pai. Lembram-se que elas moraram em Sodoma e Gomorra, que era uma cidade altamente pagã, imoral. É daí que elas aprenderam esse costume do incesto. Por isso que é tão natural para elas deitar-se com o pai, porque elas moraram em Sodoma, foram influenciadas pelo contexto mundano. Esperava-se o que das meninas? Então embriagaram Ló e deitaram-se com ele, e cada uma teve um filho. A mais velha deu luz a Moabe e a mais nova a Amon. Moabe e Amon eram parentes de Israel, uma vez que Ló era parente de Abraão. Eram parentes, mas se tornaram durante a história inimigos. Então Moabe e Amon estão juntos aqui. O rei de Moabe, Eglon, chama Amon para a batalha contra Israel, e Amon aceita. E veja, a esta dupla se junta um terceiro. Olha aí o terceiro povo. Versículo de número 13: e ajuntou Eglon consigo os filhos de Amon, seus irmãos, e os amalequitas. Os amalequitas eram também parentes de Israel, vieram de Edom. Os amalequitas eram parentes de Edom, dos edomitas, que eram descendentes de Israel também. Esaú, irmão de Jacó. Dos amalequitas vem de Esaú. Então, irmãos, veja, aqui você vê irmãos que anteriormente estavam ligados a Israel, que agora se tornam inimigos e são usados por Deus para corrigir o seu povo. Essa tríade então se une contra Israel. E veja o texto aí: e juntou consigo então os filhos de Amon e os amalequitas, e foi, e feriu a Israel, apoderaram-se, melhor dizendo, da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. É interessante aqui que provavelmente, lembram-se que tanto Moabe quanto Amon e como também Amaleque estavam todos do lado da Transjordânia, do lado do oriente do Jordão, próximo do Mar Vermelho. É bem provável que o exército de Eglon tenha feito o mesmo caminho que fez Josué para passar da Transjordânia para Canaã. Nós vimos isso em Êxodo. Aquela movimentação era no livro de Êxodo, sai do Egito, e por fim Josué, quando no livro de Josué eles cruzam o Jordão e entram em Canaã. É bem provável que o exército de Moabe faça a mesma coisa, e eles se apoderam da primeira cidade de Canaã, que era a cidade das palmeiras, outro nome para Jericó. Jericó literalmente é cidade das palmeiras. Mas é interessante que vocês lembram que Deus destruiu Jericó, e Josué proclamou a maldição sobre qualquer um que tentasse reerguer a cidade. Não é assustador perceber aqui, terrível perceber aqui, que ela já estava reconstruída? Alguns teólogos creem que Israel já havia desobedecido a Josué. Josué diz: seja maldito quem tentar reconstruir Jericó. E aqui diz que Eglon tomou Jericó, a cidade das palmeiras, para ser um dos seus domínios. Mas é claro que tanto Israel quanto Eglon viam em Jericó uma boa cidade para ser tomada. Jericó era uma cidade rica em águas, era uma fonte de água riquíssima. Jericó, por também estar próximo do Rio Jordão, era a planície do Rio Jordão, era muito rica em fontes de águas. Então os reis colocavam os olhos em Jericó,
e então tomaram de Israel Jericó. E Israel passou a servir Eglon. E serviu Eglon durante 18 anos. Mas veja agora, veja o versículo 15. Então, lembra do padrão? Pecado, opressão, o povo clama. Olha aí, vamos ler juntos o 15? Todos juntos? Leiamos, irmãos. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor ressuscitou o libertador. Eude, homem, filho de Gera, benjamita, por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel e Eglon, rei dos Moabitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, como muitos fazem no aperto. Na bonança não se lembram do Senhor, mas no aperto, clamaram ao Senhor. E Deus não é bom? Israel é mau, porque volta ao pecado. Retornou Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor é rico em misericórdia. Eles clamaram e o Senhor levantou um juiz. Porque o Senhor é rico. Não é que o Senhor está, de fato, aprovando a falta de comportamento cristão de Israel em se arrepender de fato dos seus pecados. Mas como o Senhor é extremamente bom, rico em perdoar, e tem prazer em perdoar, Ele levanta o juiz. E diz o texto então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador, ou um juiz. Eude era o nome dele, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. É interessante que Gera, os filhos de Benjamim, lá em Gênesis, capítulo 46, o versículo de número 21, lá está a geração, os descendentes de Benjamim, e um deles é Gera. E a ideia aqui era que Eude era da descendência de Gera, e por isso descendente de Benjamim. E mais interessante é o trocadilho que o autor do livro de Juízes faz, porque benjamita significa homem ou filho da mão direita, e Eude é um canhoto. Eude usa a mão esquerda, ele é hábil com a mão esquerda. A palavra canhoto aqui no hebraico significa aquele que é débil com a direita, aquele que é aleijado da direita. Então é interessante que na tribo dos filhos da mão direita, Benjamim, o que significa? Surge um canhoto, mas não era só ele. Os benjamitas eram louvados na época da guerra de Israel. Essa tribo de Benjamim era uma tribo muito forte no poderio militar, de grandes guerreiros. Era louvada por terem ambidestros, homens que usavam todos os dois lados do corpo muito bem para a batalha. Tanto que, veja, em Juízes 20, os de Benjamim vão aparecer de novo lá, a tribo, diz assim: entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com a funda uma pedra num cabelo e não erravam. E está se referindo aqui aos benjamitas. Eles eram canhotos, atiravam com a funda num fio de cabelo e não erravam. Da precisão do guerreiro. E mais ainda, lá em 1 Crônicas 12:2, se faz alusão à habilidade dos guerreiros da tribo de Benjamim em manejar a funda, disparar flechas com ambas as mãos, a direita e a esquerda. Daí a ideia, talvez aqui, não que Eude só usava a mão esquerda, mas era também um ambidestro. Ele não só tinha a direita como a esquerda, e fazia dele um guerreiro poderoso, porque ninguém espera um guerreiro que use a mão esquerda. Como nós vemos o texto, isso vai surpreender a Eglon. Ele golpeá-lo com a mão esquerda, porque o guerreiro, ele usa a mão direita, ele é destro geralmente. Os canhotos são raros, os que têm a habilidade com a mão esquerda. Então essa é uma surpresa para o texto. E é interessante que ele é benjamita, e isso dá para entender muito bem. Sabe por quê? Porque a cidade que Eglon toma é Jericó, e Jericó faz parte da herança da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim está próxima ao Jordão, é quase que a primeira. A herança territorial de Benjamim, que Josué dividiu, ela encosta no Jordão, e dentro do território de Benjamim está Jericó. Então, ou seja, Eglon estava oprimindo primeiramente a Benjamim. É por isso que Deus suscita de Benjamim alguém que está identificado com o problema, um juiz. E o nome dele, como nós vimos, era Eude. Veja aí, versículo de número 15. Por intermédio de Eude, ou por intermédio dele, aí no final do versículo 15, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Então o tributo era a taxa, o imposto que ele cobrava. Lembra-se que
Israel ficou sobre o poderio de Eglon, sobre o domínio de Eglon. E como todo rei opressor, cobrava altos impostos, altas taxas, os tributos que Israel deveria dedicar a ele. Portanto, aqui tributos nós temos que entender mais ou menos, principalmente produtos da terra, produtos agrícolas. Era um produto da terra que era levado para Eglon. Alguns reinos que possuíam ouro e prata também, entre produtos agrícolas, também ofereciam essas coisas. Mas principalmente aqui, como era do exercício da vida dos israelitas, produtos agrícolas. Era por isso que era pagado o imposto, a taxa, o tributo aqui. É por isso que nós vamos ver que muitos foram com Eude. Eude não foi só, tanto que você lembra na leitura, diz que Eude, chegando à presença do rei, despede os que estavam com ele e sai após eles. Tinha mais gente para carregar os tributos. Então é isso que está acontecendo aqui. O povo de Israel envia Eude para pagar o tributo, mas Eude tem um plano. Israel envia porque o tributo tem que chegar a Eglon, mas Eude tem um plano. Isso vai começar a desenhar agora, olha só, a ser revelado agora. Versículo de número 16. Eude fez para si um punhal de 2 gumes. A ideia de 2 gumes, lembra de faca ou espada de 2 gumes, é afiada de ambos os lados, corta de ambos os lados. Daí a ideia de 2 gumes. E veja mais, esse punhal tinha o comprimento de um côvado. O comprimento de um côvado é mais ou menos 45 centímetros. É quase que o antebraço, essa medida. É interessante que essa medida se encaixa muito bem à coxa. É da onde Eude vai puxar o punhal com a mão esquerda na coxa direita para atravessar o ventre do rei Eglon. Então ele faz o punhal que caiba, que fica escondido na sua coxa, por debaixo das suas vestes esvoaçantes, para que seja difícil, como nós veremos, ser encontrado um punhal ali. Porque lembra que o destro tira a espada da esquerda. Era muito comum quando os homens chegavam diante dos reis, os reis investigarem a esquerda de onde estava embanhada a espada, mas nunca a direita, porque era raro um canhoto. É por isso que ele vai guardar aqui um punhal que tem de fato o tamanho da sua coxa direita. Então vamos lá. Veja aí, continuando o texto. Versículo de número 16. E fez para si um punhal de 2 gumes, afiados dos 2 lados, do comprimento de um côvado, 45 centímetros, e se enchiu debaixo de suas vestes do lado direito, onde não se procura a arma, onde não se procura a espada. Versículo de número 18. Versículo 17. Levou o tributo a Eglon, ok? E aí vem uma informação sobre a questão física do rei. E era Eglon homem gordo. E você pode ler o texto e perguntar assim, eu e você, por que isso é informado? Por que Deus informa isso através do autor que a inspirou, que Eglon era um homem gordo? Porque isso fará muita diferença para com a maneira que Eglon vai morrer. O ferimento que é provocado em Eglon é de fato aumentado o dano dele por causa da gordura, como nós veremos e já lemos e veremos mais para frente. Então esse é um detalhe que fará sentido na hora da morte de Eglon. Olha só o versículo 18. Tendo entregado o tributo, Eude despediu a gente que trouxeram, ou seja, o pessoal que veio trazer os tributos, que eram muitos, certo? E saiu com ela. Aí, por que ele saiu? É para justamente, irmãos, naquele momento não levantar suspeitas. Ele quer que pareça a Eglon. Veja que Eude é muito astuto, ele prepara a estratégia, é um estrategista. Ele não quer levantar suspeita com aquele monte de gente, um povo que não é moabita, um povo que é israelita, que está subordinado, subjugado pelos moabitas. Aquele povo pode trazer uma revolta, aqueles homens podem tentar tomar o castelo em Jericó. É muito provável que eles estivessem em Jericó ali, em Eglon, tanto que a gente já vê isso para o fim do texto. Mas quando ele despede, o rei não vê ameaça. Porque ele estava dando o povo embora. Ninguém vai tomar nada aqui. Quero apenas entregar o tributo. E depois ele, para provar isso mais ainda na mente de Eglon, sai junto. Ou seja, eles não querem realmente meu mal. Eles estão ainda submetidos ao meu poder. Eles estão descansados debaixo da minha mão. Porque eles entregaram o tributo e foram embora. Agora veja o texto. Versículo de número 19. Porém, voltou do ponto, aqui é Eude, porém, Eude voltou do ponto em que estavam as imagens de
de escultura ao pé de Gilgal. Essa imagem de escultura hebraica está traduzida por pedras esculpidas. É a melhor tradução para o texto. Não imagem de escultura, porque imagem de escultura sempre te dá a ideia de um Deus que foi esculpido. A imagem de escultura. Mas aqui a ideia é de pedras esculpidas. Uma imagem esculpida. Essa é a ideia. Alguns teólogos creem que essas pedras poderiam ser pedras que limitavam ou demarcavam limites territoriais. Ou seja, onde acabava a influência do reino de Moabe e continuava o território dos israelitas. Moabe tomou Jericó. Marcava-se isso com pedras e então ali se mostrava o limite da influência de Moabe. Mas outros teólogos, e aí nós acompanhamos essa ideia segunda agora, entendem que essas pedras esculpidas eram as pedras que Josué levantou em Gilgal, como memorial dele. A gente viu isso quinta-feira, os irmãos que podem vir quinta-feira, estudamos o livro de Josué. Josué, o acampamento é em Gilgal que Ehud vai voltar, é de Gilgal que ele volta, ele para em Gilgal e volta, e o povo vai embora e ele volta para falar com o Eglon. Por que ele volta, segundo alguns? E aqui é poderoso. Por que ele volta? A ideia de alguns teólogos é que Ehud, ele pode ter tido a estratégia de voltar, de sair da presença do rei e depois voltar, para que o rei ficasse desarmado, com uma possível revolta dos israelitas, dos benjamitas. Mas a ideia também de alguns teólogos é que Ehud, ele meio que ficou acovardado na hora. Ele meio que segurou, ele não teve coragem. Que é possível. Só que quando ele retorna, ele vê o monumento de Josué, que Josué consagrou a Deus, pela vitória que Deus deu a Israel sobre os cananitas, e deu o território dos cananitas a Israel. E Ehud vê isso. Isso aqui eu gosto dessa interpretação, dessa possível interpretação. Que Ehud, vendo o monumento, lembrou-se daquele território que foi dado aos israelitas. E então ele volta. E ele vai até Eglon, porque Deus levantou ele para dar o território dos israelitas novamente a Israel. Então ele chegou em Gilgal, viu as pedras e retornou. E aqui esse retorno para Eglon vai parecer o quê? Que Ehud esqueceu de alguma coisa, porque está voltando sozinho. Então, se foi estratégia, funcionou muito bem, porque agora ele volta sozinho e Eglon não vem dele uma ameaça. Porque talvez ele tenha esquecido de entregar algum tributo, alguma coisa. Veja a estratégia de Ehud, como continua. Versículo de número 19. Vamos ler juntos? Versículo 19. Leiamos. Porém, voltou. O rei diz: cala. Então todos os que assistiam saíram da sua presença. A ideia aqui, ele chega ao rei agora e diz: rei, tem uma palavra secreta a dizer-te. E o rei diz: cala-te. O cala-te aqui não é eu não quero te ouvir, porque pode ser entendido assim, Elianai, minha irmã. Pode ser entendido que o rei não queria ouvir Mateus querido, Ehud, mas não é. A ideia é cala-te, se é secreta, não fale aqui. Tanto que o texto vai dizer que ele despediu os que assistiam diante dele. Era o que Ehud queria, ficar a sós com o rei. Ele queria ficar a sós para que então pudesse fazer algo. Então o Ehud diz: eu tenho uma palavra secreta para dizer ao rei. Tem que ser os seus conservos aqui, aqueles que te servem aqui, não podem ouvir. É uma palavra secreta. E veja, Ehud vai dizer: ó, não fale aqui, cala-te. E despede os homens. E meus irmãos, aqui nós vemos Mateus, a providência de Deus, presbítero Flávio, minha querida irmã Denise, minha irmã Irineia, nós vemos a providência de Deus. Era muito difícil um rei ficar a sós com alguém que era estrangeiro. Mas dentro da providência de Deus, Deus inclinou o coração de Eglon a não ver nenhum problema em Ehud. Isso jamais aconteceria, é muito raro acontecer. Ou um estrangeiro dizer: eu quero ter uma audiência particular, privada com você, rei. E o rei despedir e ficar com o estrangeiro lá. Mas lembre-se que Deus está dirigindo a história.
e até mesmo o coração dos ímpios é dirigido segundo o propósito de Deus, ainda que os ímpios nem saibam, ainda que os ímpios andem segundo a sua vontade, Deus dirige a história, porque é soberano. Então Eglon admite a possibilidade, despede os que estavam com ele servindo, e fica apenas Eude e o rei Eglon. Mas mais ainda, eles vão subir ao terraço, que é o lugar de verão, que diz o texto. Olha aí, versículo de número 20. Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si. Veja aí, onde estava assentado. A sala de verão, meus irmãos, era um pavimento construído em cima, naquela época, né? Em cima do terraço, porque fazia-se muito calor em certas estações do ano, e então os ricos construíam salas de verão em cima dos terraços, bem com janelas para todos os lados, para que ficasse bem arejado, para descansar. Nessa sala de verão, ali eram ouvidas, né, demandas particulares, convidados privativos eram levados a essas salas dos reis de verão, ou o rei ficava ali para meditar, para pensar em assuntos. Era o lugar do rei, uma sala privativa do rei, e é para lá que Eude é levado por Eglon. Ou seja, Deus está dirigindo a coisa mais ainda. É um lugar onde poucos têm acesso, tanto que vocês se lembram que os do rei, servos, vão tentar entrar, a porta está fechada, eles respeitam a privacidade do rei, e isso dá tempo de Eude fugir. Veja como Deus está dirigindo. O rei não poderia ter dito, Elisa, fale aqui mesmo, digam que é a tua palavra secreta, com os meus servos não há mistério nenhum, pode dizer. E aí para Eude ficaria muito mais difícil decidir o bom, e uma possibilidade de fuga. Mas Deus está dirigindo, Luci, Deus está dirigindo até mesmo o ímpio, fazendo com que toda a situação seja preparada para o juiz libertar a Israel. E eles vão então para a sala de verão. E veja só o texto. Versículo de número 20. Então Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Eude diz primeiro que tinha uma palavra secreta, né? Ele sobe com Eglon à sala privativa do rei, a sala de verão. E agora Eude diz assim: eu tenho uma palavra de Deus. A palavra no termo usado em hebraico não é Yahvé, que é o nome do Deus de Israel, é o nome pessoal de Deus. A palavra que é usada no texto hebraico é Elohim, que significa divindade. Pode ser aplicada a qualquer Deus pagão. Elohim é aplicada a Deus também, ao único e verdadeiro Deus, a Yahvé. Mas não é o termo usado aqui, Yahvé, Elohim. Ou seja, o que Eude diz é: eu tenho uma palavra da divindade para você. E como os moabitas criam em suas divindades, como Camus, que é também chamado de Moloque, e Ishtar, a irmã esposa de Camus, ele respeitosamente se levanta em reverência à divindade pagã, que ali, a princípio, era trazido uma palavra por meio de Eude ao rei Eglon, e ele se levanta para ouvir, por isso que se levanta, o que torna mais fácil a Eude desferir o golpe, para sentar direito onde deveria. E é interessante aqui que a palavra, que no termo hebraico diz aí uma palavra de Deus, pode ser um juízo de Deus. Aqui é possível que Eude tinha dito assim: eu trouxe para você uma sentença divina, e é isso que vai acontecer. Deus vai julgar Moabe por meio da sentença do punhal de Eude. Então Eude não está mentindo. Ele diz: eu tenho uma sentença de Deus para você, um juízo de Deus. E o rei então se levanta, e aí então Eude vai agir. Veja só o versículo de número 21. Então Eude, estendendo a mão esquerda, eis a surpresa, irmãos, porque qualquer um esperaria a mão direita tirando algo da cintura, do lado esquerdo, da cintura, para poder desferir, mas a mão direita, o rei não sabe o que vai acontecer. O que ele está tirando ali com a mão esquerda, do lado direito? E essa é a surpresa, por isso que o rei não fala nada, por isso possivelmente o rei não grita,
não chama os seus servos, porque não espera que alguém seja até canhoto para desferir um golpe. E então disse que com a mão esquerda puxou o punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. A ideia é que o punhal que Eude fez, a Bíblia diz que ele fez o punhal, não tinha proteção do punho, porque alguns punhais têm aquela proteção do punho, né? O cabo, a proteção e a lâmina. A ideia é de sem proteção, cabo e lâmina. Daí ele fere o vento, coloca dentro e escapa da mão dele por causa da gordura. Lembra? Eglon era homem gordo. E na hora que ele faz o golpe, a faca perde, a gordura toma o punhal e fica lá dentro. Veja só o versículo de número 22. De maneira que entrou também o cabo com a lâmina, e porque não retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, é interessante que aqui há uma dificuldade do hebraico aqui. A ideia de que não é a ideia de sair por um postigo ou por detrás, porque o postigo pode ser uma porta atrás, uma porta de trás. Tem a porta da frente, a porta que todo mundo entra, e um postigo, uma porta atrás. Mas a ideia aqui de alguns tradutores, que pode ser a mais precisa do hebraico, é que a faca saiu por trás. Não está falando de Eude, está falando do golpe dele, do punhal, que ele vazou o rei, entrou pelo ventre e vazou por trás. Algumas versões dizem até que a gordura se misturou com excrementos. Nós tivemos aqui no Brasil, infelizmente, né? Não sei. Vocês devem fazer a associação, o atentado ao presidente eleito. Lembra a dificuldade? Ele quase perdeu a vida, porque feriu o intestino, excremento, tem que limpar. É a mesma ideia. Só que o golpe, a lâmina ficou lá dentro com o cabo. E a gordura fechou. Quando você tem um corpo mais esbelto, ajuda. Mas quando a gordura atrapalha, se perde lá dentro, não havia esperança para Eglon, porque Deus o estava ajudando. Até mesmo a condição física do rei serviu ao propósito de Deus. Olha só como todas as coisas cooperam, ou para o bem, ou para o mal, segundo o propósito de Deus. Como Deus é soberano, como Deus é poderoso. Até mesmo a estrutura física de um homem tem a ver com os propósitos de Deus. Veja mais. Então, versículo 23. Agora sim, falando de Eude, passou para o vestíbulo, que é o pátio exterior, depois de cerrar ele as portas trancando. Então veja, havia um acesso ao pátio exterior da sala de verão que dava escapatória a Eude. Eude pega provavelmente um tronco que com qual fechava a porta da sala de verão para que os servos não entrassem e escapa para o vestíbulo, que é o pátio exterior. Então ele foge. Os servos provavelmente viram Eude indo embora. Provavelmente eles viram sair da Eude, mas não tinham ligado ainda o que aconteceu. Tanto que o texto vai dizer que eles achavam que o rei demorava-se, porque ele estava aliviando o vento dentro da sua sala privativa. E eles esperam, então Eude vai embora. Isso dá tempo para Eude, porque ele tranca a porta. Então o rei não quer ser incomodado a princípio. É o que diz o texto, o que leva a imaginar-nos. Então veja, versículo de número 23. Passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído Eude, vieram os servos. Vê que ele não foge nem nada. O verbo aqui é tendo ido embora, não fugido, corrido. Mas é de que os servos podem até ter visto Eude indo embora. Vieram os servos do rei e viram. E eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. Eles disseram com eles mesmos ali na conversa: sem dúvida, ele está aliviando o ventre na privada da sala de verão. Lembram-se também do mesmo caso de Saul, né? A gente lembra de Davi. O mesmo caso de Saul, que também aliviava o ventre, aqui fazendo suas necessidades. E ali ele está, então é algo comum, temos que esperar aqui. Agora veja o versículo de número 25. Aborreceram-se de esperar. Ou seja, passou o segundo tempo. Eu imagino, irmãos, que Eglon não gostava, como geralmente os reis poderosos também assim fazem, não gostava de ser incomodado. Não gostava que as pessoas tivessem muito acesso fácil a ele. Então os servos ficaram lá de fora, esperando a hora.
Só que a hora passava. E isso, lembre-se, ajudava, meu querido Roberto, ajudava a Eude fugir. Dava tempo a Eude. Tanto que nós vamos encontrar a Eude lá em Gilgal, quando voltar no texto, já ajudou bastante. Olha só. Versículo de número 25. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram. Essa chave era uma chave especial, meus irmãos, que era usada para casos de emergências, que faziam com que as trancas das portas se soltassem e aí tivesse acesso a essa sala. Abriram, usaram da chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. Versículo de número 26. Eude escapou enquanto ele se demorava. Olha a Deus na providência. Eude escapou enquanto se demorava. E tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Seirá é um local que não se sabe bem a localização dele. Até hoje, os estudiosos não chegaram num ponto decisivo acerca da localização de Seirá. Mas a ideia é de que, veja o texto, né? Eles saíram e foram e passaram pelas imagens de escultura. Aí é uma referência àquele versículo lá, lembra? Gilgal. Ele passou por Gilgal. Ou seja, o território a influência de Moab já havia ficado. E agora Eude está entre as montanhas de Efraim e Benjamim. É dali que ele vai tocar a trombeta. E os efraimitas e benjamitas vão sair à guerra. Olha só o texto. Versículo de número 27. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim. Lembram-se que Efraim ficava juntinho de Benjamim. Era assim, ó, a divisão da terra do lado ocidental do Jordão, Canaã. Eram Judá aqui embaixo, sul de Canaã, Benjamim, Efraim. Então imaginem o mapa: Judá, Benjamim, Efraim. E aqui, pertinho, Jericó, onde Eglon e o seu exército está. Então, Eude vai tocar a trombeta, chamar, que é um instrumento de alerta para a guerra, chamar os seus irmãos a irem a Jericó, descerem, porque estão na montanha, né? Descerem a Jericó, para poder dar cabo dos moabitas. Olha o versículo de número 27. Vamos ver juntos? Leamos. Tendo ele chegado, tocou, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. Vamos ver o 28 também, irmãos. Vamos lá? Ele diz: segui, porque o Senhor os moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Com exceção de Otiniel, todos os juízes vão proferir essas frases de Eude: vem, irmãos, porque o Senhor entregou nossos inimigos às nossas mãos. Todos os juízes falaram isso, com exceção do primeiro juiz, Otiniel. Aí nós encontramos pelo menos no relato esta palavra de Otiniel, embora ele cria certamente no Senhor. Aqui Eude diz: e os efraimitas e benjamitas se reúnem a ele para a batalha, e descem. E sabe qual é a primeira coisa que eles fazem, Marilé? Na batalha, a primeira coisa que eles fazem é tomar os vales do Jordão, o vale do Jordão, porque os moabitas, os de Moab, o exército do rei Eglon, está em Jericó. E como eles viram o golpe que foi deferido ao rei deles e ficaram desmoralizados, a primeira coisa que eles vão fazer, vindo Efraim e Benjamim contra eles, é tentar fugir para a Transjordânia. Então eles fecham o Jordão e esperam chegar, tentam cercar os dois lados. É por isso que Deus disse que não escapou nenhum deles, porque eles foram cercados pelas tribos de Efraim e Benjamim. E o Deus vai dizer, terminando, versículo de número 29, naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens. Lembra que os judeus, eles arredondam o número. A ideia aqui é, mais do que a precisão numérica, a ideia aqui é, feriram a força militar. Essa é a ideia aqui, tá? Porque uma força de 10.000 homens é uma grande força militar. Então a ideia é, mais do que numérica, que é, feriram a força militar dos moabitas. Ou seja, a resistência militar dos moabitas foi por terra naquele dia. Sobraram até guerreiros, pode ter sobrado guerreiros, mas o exército deles poderoso acabou. Essa é a ideia aqui. Olha aí, naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens. Tanto que a questão numérica é imprecisa, tanto que o autor deixa claro, uns 10.000 homens, por volta disso.
Todos eles, aí sim, precisão histórica, como tem mais texto, o texto todo. Todos robustos e valentes, guerreiros. E não escapou nenhum, nem sequer um. Versículo 30. Assim, pela providência divina, tudo que a gente viu aqui foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel. E a terra ficou em paz 80 anos. Novamente aqui, não é precisão numérica, tá? A questão aqui de 80 anos, 40 anos era uma geração. 80 anos, então, por implicação, 2 gerações. Então a ideia é de que a terra ficou em paz por 2 gerações. Agora, versículo de 31. Olha aí, olha, depois de ter gastado tempo o autor com Eude, essa história, esse épico, essa história é um épico. Agora ele gasta pouco tempo com Sangar, olha aí. Depois dele, de Eude, foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma milhada de bois. E também ele libertou Israel. Por que essa nota é pequena sobre Sangar? A primeira pergunta é por que tanto tempo com Eude? Quase que metade do capítulo 3 com Eude, e era um versículo sobre o juiz Sangar. Meus irmãos, provavelmente porque Sangar não era israelita. Por que a gente sabe disso? A gente pode tirar essa conclusão. Porque Sangar não era um nome israelita, não era um nome hebraico, muito menos o nome do pai, Anat. Anat é a mesma, traduzido aí por Astarote, que é a deusa, a consorte de Baal. Então, tanto os antecedentes de Sangar quanto ele mesmo não tinham nomes hebraicos. A ideia é de que Deus usou um herói sui generis, ou seja, um herói inesperado, que nem de Israel era, para uma vitória também importante, porque Débora vai cantar a Sangar. No cântico de Débora, juíza, Sangar está incluído. A ideia de que essa primeira afronta dos filisteus a Israel, os filisteus, vocês se lembram, eles seriam grandes inimigos, talvez os maiores inimigos de Israel. Então talvez o autor tenha colocado essa vitória de Sangar, que é pequena comparada a outros. Por exemplo, 10 mil homens foram. Aqui o texto diz de Sangar que ele feriu 600 homens. Então o número é menor. Mas a vitória é importante porque Deus usa provavelmente um não israelita, para ferir o início de uma rebelião daqueles que seriam os maiores inimigos de Israel, os filisteus, que se levantariam de maneira terrível com relação ao juiz Sansão. Aí os filisteus estariam poderosos. Mas a ideia é de que Sangar faz assim. E por que ele está aqui? O texto, teologicamente, quer ensinar que Deus usa heróis improváveis. A ideia aqui é que Deus traz libertação de onde se menos espera. Ninguém esperava esse Sangar. Até pouco se sabe sobre ele, mas ele fez parte da libertação do povo de Deus. Porque Deus levanta a libertação, às vezes de onde se menos espera. Meus irmãos, eu tenho 2 aplicações para nós hoje, do texto bíblico, que eu acho, irmãos, que são as aplicações principais do texto. Veja só a primeira. Atenção aqui. A hora importante, mais importante do sermão. A primeira é a seguinte: Deus é quem dá aos nossos inimigos poder sobre nós, para ou nos corrigir, ou nos provar. Quando, meus irmãos, vocês passarem por afronta de quem quer que seja, quando pessoas se levantarem contra vocês, dentro da igreja e fora dela, quando as pessoas que se levantarem contra vocês conseguirem por um tempo lhes prejudicar grandemente, se lembrem, Deus está por detrás disso. Deus governa a mão do ímpio. E Ele faz isso para nos aperfeiçoar ou nos corrigir. Às vezes eu e você estamos vivendo em pecado. Às vezes eu e você estamos ainda praticando algo que Deus repetidas vezes já disse: não faça, filho. Mas para que você ouça melhor, Deus vai levantar um inimigo. Alguém que consiga me e te subjugar. Nos subjugar. Que consiga nos humilhar por um tempo, para que nós nos lembremos de Deus. Deus faz isso para o nosso bem. Mas às vezes você é um filho fiel,
Às vezes você, pela graça de Cristo, você é um crente fiel, com todos os seus defeitos, como nós também temos. Mas Deus pode levantar o inimigo para você também, sabe para quê? Para te fazer ainda melhor. É por isso que naquele hino que nós cantamos ontem na igreja, lá em cima, no salão, nós dizemos assim: eu te agradeço pelos inimigos, e também pelos inimigos eu te agradeço. Por que alguém agradece pelo inimigo? Eu não quero ter inimigo, e nenhum de nós aqui, eu espero que não queira, deseje ter porque acha agradável. Mas quando eles nos vêm, quando eles vêm contra nós, é porque Deus tem um bom propósito, porque todas as coisas cooperam para o bom propósito de Deus na vida daqueles que o amam. Todas as coisas, até mesmo a mão de Eglon, rei dos Moabitas, até mesmo a mão do ímpio contra Israel está sob o controle de Deus. Lembre-se, quando você e eu estivemos sofrendo a opressão de um ímpio, a inimizade de alguém que te quer mal, lembre-se disso. Lá no seu trabalho, quando o inimigo se levantar lá e quiser te prejudicar, lembre-se que Deus estará sob o controle daquele que você pode confiar e servir, porque Ele não te deixará por muito tempo ali. Ele há de libertar. Ele sempre tem seus planos pelos caminhos que lhe agradam. E todos os homens estão sob o seu governo. Todos. A segunda coisa, a segunda aplicação é o seguinte: nós vivemos uma época de política agitada, não é verdade? Agora mesmo, essa semana passada, parece que o COAF, que a gente não sabia da existência, né? Agora a gente está sabendo da existência do COAF, começou a denunciar o novo governo que ainda irá assumir. É possível que as denúncias sejam verdadeiras? É possível que não seja. É possível que haja tal escândalo que o governo em que nós confiávamos nem tenha força para governar. No meio dessa agitação política, de estratagemas, de enganos, de coisas escondidas como um punhal, de atentados, de quase morte, Deus desenvolve o seu drama, porque a Ele pertence toda a história da humanidade. Tudo o que acontece, todas as decisões, do socialismo de Macron, que torna a França um caos, ao nacionalismo de um império, de um presidente norte-americano, que traz estabilidade econômica. Todas essas coisas estão segundo os propósitos eternos de Deus. E o final dessas coisas, o objetivo último, nos será revelado na glória de Cristo. Então, irmãos, quer o mundo se agite, quer haja agitação política, estratagemas, coisas escondidas que nem nós nem sonhamos, Deus reina soberanamente sobre tudo que acontece. O que é nossa resposta então, irmãos, ao que ouvimos? Confiar hoje e sempre ao Deus soberano de toda a terra e da história. Que Ele nos abençoe. Amém. A mighty fortress is our God.